Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast. A gente está aqui com os dois convidados, Velter e o host convidado, Fernandão. Vamos lá, Fernandão? Pode ser. Bora. Bom, hoje, como dá pra ver aqui, nosso assunto de hoje vai ser jogos de tabuleiro. Bom, e como a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, qual a sua concepção geral sobre o jogo de tabuleiro? O que você acha? O que te atrai no jogo de tabuleiro? Bom, na verdade eu sempre tive uma interação muito grande com jogos, né? Quando criança, eu e minha irmã era 2 anos mais velha que eu, meus pais eles sempre compravam jogos pra gente, a gente adorava jogar, jogava eu, minha mãe, minha irmã, a gente participava muito e eu sempre gostei de desafios. Depois eu migrei um pouco para a época dos jogos digitais, né? Videogame e tudo mais, e mais recentemente eu tive contato com os jogos que a gente chama de jogos modernos, porque existem os jogos clássicos. Jogo da vida, o Monopoly, né, que é a mesma coisa basicamente do Banco Imobiliário. São jogos que são considerados jogos clássicos, jogos que foram concebidos há muito tempo atrás e existem até hoje. Porém, muitos designs de jogos têm desenvolvido metodologias mecânicas novas, dinâmicas novas para os jogos, que têm permitido a gente ter muitos outros tipos, variações de jogos com mecânicas diferentes, com temáticas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um jogo que é o Pandemic. Esse jogo, basicamente você vai ter que combater uma pandemia. E o mais interessante é que esse jogo ele não é agora recente, ele é um jogo antigo. Ele existe há mais de 10 anos, né? E consequentemente, quando surgiu a pandemia, ele até virou modinha de novo na galera, porque, né, o assunto, o tema, fez parte. Então, assim, nesse meio, é um meio que eu acho que é muito gostoso porque você desenvolve habilidades, você desenvolve raciocínio, você interage muito com as pessoas. É um jogo, uma coisa muito interativa, é muito social. A hora que você está junto com o pessoal, junto com a galera, junto com seus amigos e tudo mais, você está lá conversando, né, jogando conversa fora e tal, de repente você pega um jogo como esse Taco Gato. Você pega, tira, começa a jogar, dali a pouco o negócio começa a aumentar e a galera começa a ficar naquela empolgação. É uma coisa que anima muito o ambiente e, além disso tudo, como professor, eu meio que gosto de tudo aquilo que desenvolve raciocínio. Então até eu incentivo o máximo de pessoas que puderem a participar, de conhecerem esses jogos, porque você vai aprender coisas novas, vai aprender mecânicas novas, estratégias novas. Alguns desses jogos foram desenvolvidos, inclusive, por PhDs em matemática. Esse Cariba, que eu vou falar sobre ele depois, ele foi desenvolvido por um professor que é PhD em matemática, e ele desenvolveu um jogo bem simples a mecânica, mas que tem uma estratégia matemática por trás. Enfim, esse é o motivo, né? Eu acho que os jogos, eles trazem essa interação, eles trazem esse desenvolvimento pessoal e, além de mais, ele permite você ter mais diálogo com pessoas, mais proximidade com as pessoas do que outros meios de interação. Fala do potencial gigantesco que tem os jogos, né? Pô, e você conseguir desenvolver todo um raciocínio, um jogo de estratégia, cara, é muito bacana. Sim. É porque existem modelos de jogos, existem os jogos, a maioria das pessoas quando pensa em jogos competitivos. Eu contra você. Então, um vencedor. Esse aqui é um jogo cooperativo. Não existe um vencedor, é você contra a mesa. Então, é como se você estivesse jogando no computador e o computador é contra você. Você tem que vencer o computador. Mas aqui são vários jogadores, no caso aqui até 4 jogadores, tendo que vencer uma partida contra o sistema, contra a mecânica do jogo. Então, diálogo, né? Sim. Aí você conversa com um pensa em fazer uma coisa, o outro pensa em fazer outra, e você fala, pô, mas será que isso aí não é legal? Será que não é melhor pensar assim? O outro fala, pô, legal, bacana e tudo mais. E cria-se também uma necessidade de compartilhar, uma interação, uma forma de você chegar nas pessoas e falar, pô, pensa nisso e tal. Embora tenha que se tomar um pouco cuidado com o que a gente chama de jogador alfa, né? Que é aquele jogador que quer decidir a jogada do outro, né? É bem a sua cara, né? Eu não sou, realmente eu não sou o jogador alfa. Brujinho, por mais que você não acredite, eu sou o jogador que tento motivar o outro a pensar, né? Como professor, eu nunca dou uma resposta. Né? Então, quando eu jogo com a minha filha, quando eu jogo com a minha esposa, eu não chego para minha filha, faz isso.
Eu falo, ó, tem coisas melhores, talvez que você possa pensar. Aí ela fala, não, eu quero fazer isso. Então, beleza, vai lá e faz. Aí ele Só passa dá uma pra coisa pra revisadinha. ela, só pra ele ganhar, só pra ele ganhar. Eu tô vendo essa resolução que você chegou aqui. Me parece Dá uma boa. revisada aí. Não, muitas vezes eu tento, por exemplo, esse jogo New York Zoo é um jogo competitivo, é um contra o outro, né? Eu costumo brincar que nesse jogo aqui eu sempre ganho porque ele tem uma mecânica que ela muito é de geometria espacial, muito de localização, de você encaixar os blocos na posição correta. E quem tem uma percepção espacial muito boa tem facilidade maior com esse jogo. Como eu sou professor de física, da área de exatas, eu tenho essa noção espacial muito boa. É um bônus. Então, às vezes, a minha esposa ela vai fazer uma jogada, ela já olha pra mim, me deixa. Porque assim, eu percebo uma jogada melhor ou uma jogada pior. Então, eu sempre tento dar uma dica, uma sugestão, porque eu gosto de competição, eu gosto de me desafiar. Eu sempre quero que o meu oponente desenvolva mais habilidade para que eu consiga tentar me desafiar ao jogar com o meu oponente. Eu não quero só simplesmente ganhar, eu quero ser desafiado. Eu quero... Exatamente. Quando eu jogo Pandemic, que é um jogo cooperativo, ele tem níveis de dificuldade. Aí você vai jogar, você joga no nível fácil, você quer ir para o nível médio. Depois você quer ir para o nível difícil. Aí eles lançaram a expansão, tem 3 expansões, além dessa tem mais 2. Que você pode acrescentar dificuldades. Eu gosto muito disso, porque isso vai fazendo você cada vez mais pensar em novas estratégias. Ele não fica uma coisa assim, você jogou, acabou, tá, já sei o que fazer, então vou fazer sempre aquilo. Não, cada vez é uma coisa diferente, cada partida é uma ação diferente, é uma interação diferente. É tipo a progressão de um jogo de mundo aberto, você não é preso a Exatamente. uma escolha, você consegue ir para diferentes caminhos. Existem várias soluções para o mesmo problema. Sim. Existem vários caminhos. E acho que essa interação de grupo, essa interação, esse raciocínio, essa estratégia é muito pertencente a mim, né? Eu sou uma pessoa que gosto de grupos pequenos, então os jogos me permitem viver nos grupos pequenos. Eu tenho dificuldade em grupos grandes. Eu não sou uma pessoa de grandes multidões. Então você chegar para mim, Carlos, vou pro rolê e tal, não sei o quê, uma festa na casa não sei de quem. Ou vamos lá em casa, vamos jogar um jogo e tal. Pô, eu adoro isso, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho mais facilidade em socializar em poucas pessoas. Né? O único lugar que eu tenho mais facilidade, um lugar mais amplo, é a sala de aula, que é um ambiente que eu me sinto mais livre, né? Mas fora desse ambiente, grupos grandes para mim são desafiadores. Os jogos, então, eles me permitem ter essa socialização e ter um grupo que eu permita ter um relacionamento mais próximo. Bom, como você tinha citado, você jogava com seu irmão, mas sempre foi ele e ele, vocês cresceram jogando jogos juntos, ou teve uma hora que vocês Não, pararam? o meu irmão ele é 11 anos mais novo que eu. Então, meio que assim, quando ele nasceu, eu estava com 11 anos, logo depois, quando ele fez 4, 5 anos, já estava na época de vestibular. E foi uma época em que a vida de jogar qualquer coisa, até mesmo jogos eletrônicos, ficou meio escassa, né? Eu joguei um pouco com ele de videogame, mas logo eu fui para a faculdade e acabei não tendo muita essa interação. Eu fui voltar a jogar com ele recentemente, na verdade o ano passado, que é quando surgiu a ideia da gente construir um canal que a gente tem na Twitch e no YouTube, né? Um projeto que a gente chama de Guardiões da Estratégia, onde a gente tenta trazer para as pessoas o que são os jogos. Então, com o meu irmão, é mais recente. Né? Quando criança eu joguei muito pouco com ele, mais recentemente a gente teve algumas fases que a gente jogava War, né? Eu e ele sempre tivemos uma rivalidade muito grande no War. Na verdade, eu e meu irmão somos extremamente competitivos, né? Nós gostamos muito de competir. Então quando a gente jogava War, a gente não jogava War tipo assim, qual que é o objetivo? Dominar tal região. Quem domina primeiro? Não, é dominar o mundo. A gente jogava até dominar o mundo, até acabar todas as peças do outro personagem. Vocês ficavam como competindo, quem tem mais tem. Exato. Então eu e meu irmão sempre tivemos uma competitividade nesse sentido. E até hoje a gente é assim. Se vocês verem uma live que a gente está jogando algum jogo, e de repente é um jogo cooperativo que a gente está jogando, a gente está no final do jogo e a gente está perdendo, você vai ver a expressão dele de que ele está decepcionado porque nós estamos perdendo e ele odeia perder. Então essa competitividade, essa rivalidade existia entre nós. Quando começaram a surgir os jogos modernos, e eu trouxe ele, apresentei ele em alguns jogos, o primeiro jogo que eu joguei com ele foi esse, Pandemic inclusive,
Ele adorou e aí surgiu a ideia e a gente começou a desenvolver essa ideia. E essa ideia surgiu do nada? Tipo, Como você- criar um canal? Quando vocês fizeram Foi na trabalho de verdade mercenário- assim, eu tenho uma amiga minha que ela trabalha com jogos. O trabalho dela é em divulgação, em levar os jogos para várias áreas, inclusive para a socialização das pessoas em grupos de pessoas que têm algum problema com drogas, com coisas desse tipo. Então ela apresenta os jovens que têm em situações mais difíceis de comunidade, vivem em comunidades mais carentes e tudo mais. Ela faz um projeto social e ela usa os jogos nesse projeto. E eu sempre seguia ela e eu um dia queria comprar um jogo para jogar com a minha filha, e eu fui atrás dela e ela me indicou um jogo, chama Imagine. E eu comprei o jogo e comecei a jogar com a minha filha e tal. A gente gostou pra caramba. Aí uma empresa aqui em Birigui, tem uma empresa que faz locação de jogos. Aí ela tinha vários jogos e eu aluguei alguns jogos, né? Quando eu aluguei, comecei a jogar com a minha esposa, com a minha filha e tal. Um belo dia eu aluguei o tal do Pandemic, que eu não tinha comprado, eu aluguei. E meu irmão, minha mãe foram em casa. Quando eles chegaram em casa, eu falei, vamos jogar um jogo. Pá! Beleza, vamos jogar. Montei o tabuleiro, expliquei as regras, começamos a jogar. Eu sei que fazia 2 horas que a gente estava jogando, quando a gente acabou, eu falei assim, eu tinha vontade, que era um pensamento que eu já tinha tido, em criar um canal despretensiosamente no YouTube, onde eu gravaria vídeos jogando com a minha família. Aí meu irmão curtiu a ideia. Ele falou, vamos discutir isso. Então ela surgiu de um dia de partida, né? A gente foi jogar, eu comentei que eu tinha uma ideia de fazer isso, meu irmão falou, vamos fazer. E o meu irmão, ele entende muito dessa área social, porque ele trabalha com parte de computação. Aí ele fez o logo, a gente sentou um dia, fez um brainstorm lá para discutir os nomes e tal, né? E aí montamos todo o canal, montamos o YouTube, montamos a Twitch, as redes sociais e começamos a divulgar. E até então, agora, nós estamos assim, num projeto bem descontraído. A gente faz isso por diversão. A gente se diverte fazendo isso. Nosso intuito não é assim, ter um projeto que nos gere receita, lógico. Se a gente conseguir um sucesso, alguma coisa com isso, a gente vai se sentir melhor, porque vai permitir que a gente invista mais. Mas a gente quer que as pessoas tenham acesso a isso, que as pessoas conheçam. A gente quer levar o conhecimento de jogos que as pessoas não sabem. Por exemplo, né, um jogo que a gente joga muito, o Fernandão de vez em quando acompanha as lives, é o jogo do Senhor dos Anéis. Eu adoro o mundo do Senhor dos Anéis, eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis. E ele ambientaliza o universo do Senhor dos Anéis. Então a gente joga, a gente se sente numa história, ele narra uma história. É um jogo em campanha, você tem uma missão, você cumpre a missão, quando você acaba, vem a próxima missão e tal. Então você tem toda uma sequência a seguir, é uma história completa. Uma progressão, né? Exato, então e o personagem vai evoluindo. Ele tem uma pegada do RPG no sentido da evolução de personagem, mas ele é totalmente a mecânica diferente do RPG. Então, a gente começou esse projeto mais de forma descontraída, com o objetivo de nos divertir, né? Nos divertir, ter um dia onde a gente pode esquecer dos problemas, das dificuldades, das coisas de escola, das coisas do trabalho dele, a gente senta lá e vai jogar. E, além disso, apresentar esse mundo para outras pessoas. No meu caso, eu tenho muito contato com pessoas, né, vocês, da idade de vocês, assim, jovens, e eu acho que esse público jovem, quando conhecer esse universo de fato, quando esse público tiver a vivência desse universo, eles vão perceber o quão agradável é isso, né? O Fernando e o Francisco, eles jogaram aquele dia comigo, numa quinta-feira que eles ficamos, e foi divertido pra caramba. Passou que a gente jogou e foi muito gostoso, e eu acho que essa ideia do canal é essa, fazer as pessoas perceberem que existem várias outras coisas que a gente pode fazer para se divertir. Você falou que isso surgiu de uma ideia meio espontânea, assim, mas como que funciona a administração desse canal? Porque todas as quintas-feiras vocês fazem live, né? Sim. Quinta-feira eu saio daqui, né, dou aula aqui à tarde, coincidentemente. Quando acaba a aula, eu vou para casa do meu irmão. Quando eu chego lá, a gente vai montar a estrutura. A live é feita no apartamento dele. Aí coloca o computador, aí eu monto todo o tabuleiro, que é enorme, é gigante, coloca todas as peças. E aí, quando chega o horário, a gente inicia a live. Então, assim, não tem toda uma dinâmica, é só o que acontece ali no momento, entendeu?
Aí a gente faz a partida, normalmente as partidas duram 2 horas, 2 horas e meia. Meio porque a gente também interage muito com quem tá no chat ali, conversa, a gente conversa entre nós, faz uma brincadeira e tal. E aí quando acaba, aí é desmontar tudo, né, e guardar os jogos. Mas acontece na quinta-feira. Mas vocês fazem reuniões tipo, para definir o jogo que vai ser jogado no dia? No momento, nós estamos numa fase de jogar campanhas, né? Então, toda quinta-feira a gente está jogando este jogo exclusivo do Senhor dos Anéis, que a gente acaba, inclusive, falta mais uma missão para a gente acabar a campanha. Aí a gente já tem o próximo jogo que a gente vai jogar. É um outro jogo também ambientado nesse universo de RPG, é um jogo também de campanha, e que a gente vai iniciar uma campanha dele. E é um jogo recente, saiu esse ano, ele lançou faz um mês e pouquinho. Então é até novidade dentro do coisa, né? Meu irmão acabou comprando o jogo. E a gente decide assim, então a gente faz, se é um jogo de campanha, a gente vai fazer uma campanha inteira dele. Às vezes leva 6, 7 semanas. Esse específico vão completar 3 meses que nós estamos jogando a mesma campanha, porque é uma vez por semana. Agora, quando a gente não tem um jogo de campanha, a gente conversa pelo WhatsApp mesmo e tal. Ó, o que você acha de tal jogo? Ele fala, legal, vamos, nesse que a gente acha que tem que colocar aquele outro. Não tem uma reunião, assim, um dia que a gente une, porque meio que a gente já tem todo um cronograma, né? Agora, a gente está fazendo até algumas parcerias com pessoas para irem jogar também, porque a minha disponibilidade é muito curta. Eu só consigo um dia na semana. E aí ele está tentando conseguir outras pessoas para fazerem live em outros dias jogando outros jogos. Sim. Como que você concilia o trabalho com os jogos? Conciliar o trabalho com jogos é uma coisa realmente difícil. Porque você falou, né, que começou quando você estava no vestibular e daí você diminuiu seu tempo de jogos. Realmente é difícil. Por quê? Porque como tudo que a gente gosta de fazer, a gente tende a querer fazer mais. Então, se você perguntasse para mim, o que você quer fazer final de semana? Pô, eu quero jogar um jogo. Você entendeu? Eu gosto. Só que aí, final de semana, eu tenho isso para fazer, aquilo para fazer. Então, é uma situação que a gente tem que gerenciar tempo, né? Então, por exemplo, no momento, o que eu tenho é um dia na semana que eu jogo. Esse é o dia de jogar. Mas, na época mais corrida, mais difícil, mais complicada, a gente acaba tendo que reduzir, e quando a gente está de férias, né? Quando eu saio de férias, que eu estou mais tranquilo, aí eu consigo jogar com mais frequência. Todo dia, se eu tiver gente para jogar, todo dia. É que nem nosso cronograma mesmo, né? Quando não tem prova, pode dar uma relaxada. Exato. Eu acho que isso na vida da gente é sempre assim. A gente vai ter momentos que a gente vai ter que reduzir os momentos de prazer para concentrar em alguma coisa, e vai ter momentos que a gente vai ter que se concentrar naquilo, e tem momentos que a gente vai poder relaxar, dar aquela relaxada e fazer o que gosta. Tem gente que gosta de sair, de ir pra balada, de ir pra não sei aonde. E eu gosto de sentar com a minha família, com meus amigos e jogar. O que aconteceu? Pior que assim, querendo ou não, é difícil você largar a mão de uma coisa que você gosta de fazer pra se concentrar em coisas que não necessárias. Você tem... perdão, pode falar. Quando eu tô jogando alguma coisa, é difícil, cara. É difícil pra caramba, mano. É muito difícil. Pior que ainda mais quando você tá concentrado, você tem que parar o que você tá fazendo pra fazer uma coisa que, tipo, não te agrada o quanto você gostaria que te agradasse. Mais difícil ainda é quando o que você quer fazer pra se divertir não depende só de você. Como, por exemplo, nesse hobby. Né? Hoje eu tô de boa, hoje eu posso. Aí eu chego e ligo pro irmão, hoje não dá, que nem... Aí vem a filha, né? Aí eu viro pra minha esposa fala, hoje eu não tô afim. Aí eu olho pra minha filha fala, eu quero assistir tal série. Aí você olha, você fala, fui vencido. Logo a outra vez. Embora existam jogos de modo solo, existem jogos que são feitos pra jogar sozinho. Até pra fazer campanha sozinho, só que aí ia ser bem mais difícil. Sim. Porque, bom, eu acho que a campanha sozinho, além de ser um pouquinho mais, ser um pouco mais paia, ia ser um pouco mais difícil também a progressão. Na verdade, depende da mecânica do jogo, Fernando. Na verdade, o que eu gosto do jogo é a interação. Jogar sozinho, eu jogo, de vez em quando eu jogo. Mas eu sempre prefiro jogar com outras pessoas, por causa da interação, né? A diferença dos jogos de tabuleiros, board games, os jogos modernos,
para os jogos eletrônicos, eu acho que é essa. Num jogo eletrônico, você senta na frente do videogame, você senta na frente do computador, você não precisa de outra pessoa, né? Embora hoje em dia o online seja muito comum, jogos online, né? Na minha época a internet não era tão, né, assim, fácil acesso, não era todo mundo que jogava online, jogos eletrônicos. Ainda assim, é meio que ele num outro lugar que você não sabe onde está você aqui, então essa interação é mais limitada. Eu gosto muito dessa interação pessoalmente. Então os jogos de tabuleiro, para mim, eles são mais focados nessa partida em conjunto. Mas de vez em quando eu tô a fim de jogar, tô a fim de fazer alguma coisa, não tem ninguém, eu sento lá, pego meu tabuleiro, monto, né? Jogos que tem mecânica de jogos solos e bora jogar. É isso. Tem jogo de tabuleiro que é muito mais gratificante jogar solo do que jogo online. Jogar uma partida de jogo online, você sai parecendo, sai de uma creche. Tem que cuidar desse bando de 5 crianças que não sabem jogar o jogo. Assim. Aí você sai, você bate na mesa, vai lá Fica nervosão. Você fazia um canal no YouTube, né? Inclusive, um dos últimos vídeos foi assar um frango no tapa, né? É isso. Foi incrível, esse vídeo é incrível. Foi Ideia ideia nossa, Foi ideia de vocês, exato. Sim. Por que você resolveu... Não foi uma troca, né? Acho que foi natural você parar de gravar, foi mais por conta de tempo, né? Na verdade, aconteceu várias coisas, né? Eu tinha um canal que era focado em física. Sim. E eu comecei gravando, e aí a edição é um processo muito custoso. Demora muito. E eu queria fazer vídeos que tivessem uma edição mais trabalhada. Porque vídeo aula de física na internet, você tem centenas e centenas e centenas. E muitas vezes eu olho e eu sempre senti assim, poxa, essas videoaulas, elas trazem ali, mas elas não trazem o conceito. Então o canal meu de física surgiu por causa disso, focado em tentar trazer as videoaulas, mas para trabalhar a parte conceitual. Eu sou um professor de física que gosto muito de trabalhar conceitos. Quando isso começou a dar tanto trabalho que eu comecei a não ter disponibilidade para editar, aí eu comecei a ter que gravar vídeos curtos e que não atingiam o que eu queria. Bom, aí chegou uma hora que eu comecei a perceber que esses vídeos não estavam do jeito que eu queria, eu comecei a mudar o foco. Os vídeos começaram a ser vídeos de curiosidades, vídeos de temas. Assim, alguém mandava um negócio pra mim, eu olhava, não, isso é mentira, isso é aerodinâmica da vaca. Aí eu mandava lá, gravava um vídeo, né? Alguém mandava, eu ia fazendo assim. A melhor parte era nos comentários, né? Sim. Exatamente. Sim, os nossos comentários eram incríveis. Exatamente. E aí um belo dia eu comecei a desanimar, falar assim, não tô tendo tempo de fazer um negócio bem feito e parei de fazer por causa disso. E o canal ficou parado, inclusive ele existe, mas está lá parado até hoje, entendeu? E aí eu falei, bom, não tenho mais agora como editar, tanto é que no nosso projeto de jogos a gente queria também, a gente tem um canal no YouTube, só que a gente não consegue alimentar ele, por causa desse tempo de edição, tempo de fazer uma edição bem feitinha para apresentar as coisas, entendeu? Então, eu não gosto de fazer coisas assim pela metade. Sim. Fazer assim, chegar lá, gravar de qualquer jeito, postar, não. Eu vou gravar com um áudio legal, aí eu tenho que juntar o áudio, aí eu tenho que fazer uma edição com várias câmeras, porque fica mais animado, mas fica uma filmagem mais agradável. Quando você fica numa tela só, assim, dali a pouco você tá assim, nossa, não aguento mais esse vídeo. Então aí tudo isso é trabalhoso, tudo isso é cansativo. E infelizmente, agora com uma bebê de 10 meses, é impossível. É impossível, eu desisti de tentar. E aí, um dia, se eu tiver tempo, eu volto a investir em YouTube. Hoje, realmente, a gente inclusive foca mais na Twitch do que no YouTube, né? O nosso público é hoje da Twitch. Pô, pior que você tava falando isso daí, de tipo, não querer fazer algo pela metade. Eu lembrava da época que eu estava vendo pra minha mãe, cara. Era muito legal ver o resultado. Ficava tudo legal, mas depois de tempo que eu comecei a falar, ficando cansado, então não vai mais dar, não vai rolar. Eu comecei a parar e tudo mais, falei, não vou mais, porque eu não aguento mais. Querendo ou não, gasta muito tempo o processo de edição
Pra ter um resultado, às vezes demora 1 hora pra editar 2 minutos do vídeo. É tempo e energia, cara. Porque às vezes você edita e fala, ficou uma porqueira isso daqui, não vai dar pra usar. Então a live na Twitch virou até uma opção melhor pra você colocar Na verdade, ideia em prática. as lives, depois da pandemia, se tornaram populares. Sim. Existe a internet pré-pandemia, existe a internet pós-pandemia. A internet pré-pandemia eram vídeos curtos, eram vídeos rápidos e tal. A internet pós-pandemia, ela é permeada de live. Inclusive, o próprio algoritmo do YouTube mudou. Hoje, o algoritmo do YouTube, pessoas que gravam vídeos curtos, são, de certa forma, punidas pelo algoritmo, porque eles não indicam esse seu canal para tanta gente. Muitos canais grandes pararam de fazer vídeos e começaram a fazer lives de horas e horas e criaram um canal para fazer os cortes da live. Então, eles fazem recortes de pedaços da live. Você tem uma live de 4, 5 horas. Nessa live de 4, 5 horas você consegue tirar pelo menos uns 10 cortes. Você faz 10 cortes e vai postando ao longo da semana. Vocês já pensaram em fazer isso? Então, é que no nosso cenário de jogos, esses cortes seriam cortes mais de momentos engraçados da partida só. Sim. Você entendeu? E aí a gente ainda não fez, por quê? Porque a gente ainda não tem um público, né? Eu acho que isso vai se tornar interessante quando a gente tiver um público, né? Porque daí aconteceu uma cena engraçada, aconteceu aí esse público vai assistir, vai gostar e tal. Então a gente ainda está mais focando em aproveitar para se divertir, divulgar e vai devagarinho, aparece mais pessoas, tem semana que entra mais gente, a gente fica lá conversando e tal. Sim. Perdão. Você citou que você jogava com seu irmão e tudo mais, mas você também jogava com a sua filha. Como que funciona essa interação de gerações por meio do jogo? Então, é muito engraçado. Minha filha mais velha, ela tem 8 anos, né? Comecei a jogar, ela tinha, acho que um pouco menos de 7. Foi um pouquinho antes dela Sabe fazer mais física que a 7 gente, anos, com né? certeza. E eu comecei a jogar com ela jogos que não são considerados apropriados para a idade dela. Por exemplo, ela joga esse jogo aqui, que teoricamente é para maior de 14 anos. Nossa. Né? Essa é a classificação que a gente dá no Brasil, né? Digamos assim, é uma classificação que é baseada em algumas regras de legislação e tal. Não significa que crianças abaixo de 14 anos não consigam. Eu acho que crianças de 10 anos já conseguem. Mas a minha filha, ela sempre jogou muito os jogos com tranquilidade, porque ela foi desenvolvendo essa facilidade. Eu percebo quanta habilidade ela desenvolve quando eu vejo ela jogar com outras crianças. Um dia ela foi jogar com a minha sobrinha, Inferiores. esse jogo Taco Gato, e esse jogo é um jogo de reflexo, um jogo de velocidade mental, e assim, a minha sobrinha começou a perder violentamente da minha filha. Vai, Marcelo! Não. Batendo palminha lá atrás, é isso aí. É isso que eu ensinei. Meu orgulho! Não vou ser maldoso desse nível. Mas Nossa, assim, minha filha tá amassando a sua. É, isso. mas, assim a velocidade dela, o reflexo dela é perceptivelmente mais rápido do que das outras crianças. Isso é porque ela vai desenvolvendo habilidades, ela vai desenvolvendo velocidade mental, rapidez e tal. E é um dos motivos pelo qual eu influencio ela a jogar. Porque eu acho que quanto mais ela jogar, hoje em dia se fala muito em educação, né, gamificação, em utilizar jogos para educação e tudo mais. Eu não gosto muito da ideia de você criar um jogo com temática de uma disciplina. Né? Eu gosto muito da ideia de usar um jogo para desenvolver uma habilidade que possa ser útil naquela disciplina. Então, por exemplo, especificamente aqui pensando num jogo que possa desenvolver habilidades matemáticas. Esse New York Zoo desenvolve habilidades matemáticas porque ele desenvolve localização espacial, ele desenvolve algumas estratégias de contagem. Então tem várias mecânicas nele que trabalham em cima disso. Então, para que eu vou criar um jogo que tenha regras matemáticas, somar, subtrair, multiplicar, dividir, aí a criança vai falar, pô, mas eu quero me divertir, eu não quero fazer soma, subtração. Então você pode usar jogos, e esses jogos podem ajudar a desenvolver habilidades que são transponíveis. Todas as habilidades você pode transpor de um lugar para o outro. Né? Um tema que é muito frequente hoje em dia, liderança. Você tem que
ter espírito de liderança, porque as empresas, não sei o quê. Pô, tem jogos que exigem que uma pessoa se torne o líder da equipe. Tem jogos que vão exigir essa habilidade. Então você pode usar um jogo para desenvolver isso e não criar um jogo específico que tenha essa temática. Você entendeu? Então, eu motivo muito ela a participar porque eu percebo o quão benéfico isso é a longo prazo. Ela consegue entender regras e aí você vai explicar alguma coisa, alguma disciplina para ela, ela sabe entender regras, ela sabe perceber a sequência lógica das coisas. Então ela entende com muito mais facilidade. O ano passado ela virou para mim, pai, eu quero aprender isso que você está ensinando para os seus alunos. A hora que eu fui ver era uma equação de primeiro grau, ela tinha 7 anos. Eu olhei e eu falei, Jesus, como é que eu vou ensinar para uma criança de 7 anos a equação do primeiro grau? E aprendeu, né? E eu sentei com ela e comecei a explicar e dali a pouco ela estava resolvendo a equação do primeiro grau. Você entendeu? Há dias. E, novamente, eu acho que não é uma habilidade que ela nasceu, eu acho que ela desenvolveu. Eu entendo que a inteligência é um processo desenvolvido. A gente nasce, todo mundo, com uma capacidade que precisa ser trabalhada. Se nós trabalharmos essa capacidade, nós desenvolveremos a inteligência. Não existem pessoas inteligentes e pessoas menos inteligentes. Existem pessoas que trabalharam e desenvolveram mais e outras que desenvolveram menos. E essa interação com várias coisas diferentes vai permitir que a gente desenvolva inteligências múltiplas, né? Todo mundo começa no nível 0, né? Tem mais coisas que isso, né? É uma simplificação dizer que todo mundo começa no nível 0, porque não é bem assim. Existem fatores genéticos, fatores sociais, fatores ambientais que vão influenciar. Mas, com certeza... A gente nasceu menos 0. Oi? Menos. Você nasceu menos 1? Nasci menos. Menos 1? Eu nasci menos muitos. Não, Bruginho, não nasceu. Você falou que, né, voltando pra física, né, porque a gente acabou não falando, mas ele é nosso professor de física. Você acha que essa sua paixão por jogos pode ter influenciado na sua profissão hoje? Desde pequeno? Porque você falou que aqui nesse jogo principalmente tem muito de física, né? Nossa, pergunta difícil. Pensa, Walter, pensa. Na verdade, eu me tornar um professor foi um processo muito complexo na minha vida, né? A minha família, por parte da minha mãe, é formado por vários professores. Meu avô era professor, meus tios são professores. Então eu venho de uma família que é muito acadêmica, né? Muitos professores. Porém, quando criança eu nunca mais imaginaria que eu seria professor. Porém, eu sempre tive uma habilidade em ensinar as pessoas. Eu sempre ajudei meus colegas, sempre ensinava eles e ajudava eles a tirarem nota em prova e tudo mais. Eu acho que essa questão de ser professor tem mais a ver com influência de vários professores na minha vida. Influência do meio, né? Vários professores da minha vida me inspiraram muito. E essa minha habilidade de ensinar, somada à influência desses professores, eu acho que me motivaram a inicialmente me tornar um professor. Hoje, o que me motiva a continuar sendo um professor, é toda vez que eu consigo perceber alunos que chegam comigo lá no início, primeiro ano, né, primeiro bimestre, começam a sofrer lá, né, aquele desespero e tudo mais, e de repente quando chega no final do terceiro ano, eu vejo o resultado que eles podem não ter sido tornados os melhores alunos em física, mas a quanta dificuldade eles superaram e às vezes a ponto deles entrarem numa universidade. Eu acho que cada vez que um aluno entra numa universidade, isso é uma motivação muito grande para mim, para que eu continue sendo um professor, né? A minha paixão por ser professor vem dessa paixão em ajudar as pessoas. Sempre gostei de ajudar as pessoas. Não, nem parece que dá a prova toda. Ficou até pouco agora, parece né? até pouco. Se excluísse as provas agora, né? Vocês iam falar, 10/10. Né? Prova não. Cancela, galera. Mas você sabe que essa questão da minha prova também é influenciada por meus professores. Eu tive professores que davam provas muito fáceis mesmo. E essas matérias eu nunca estudei, porque eu sabia que as provas eram muito fáceis. Como eu sabia que eu não precisava estudar para tirar nota,
eu não estudava. Então, eu sabendo que isso acontecia comigo, eu penso, se a prova for muito fácil, o aluno vai falar, eu vou estudar, vai estar igual, eu decoro ali e faço. Então, eu cobro um pouco mais meus alunos, eu sei que eu cobro, né? Eu sei disso, né? Mas com o objetivo de fazer com que o aluno fala, pô, eu vou ter que me dedicar. Tem aluno que percebe rápido, tem aluno que demora um pouco mais. Para que eu Tem senti. aluno que nunca percebe. Então, não falei de ninguém. Hoje você que tá vestindo a cara pura. Eu não falei de ninguém, tá bom? Temos que não percebem. Você falou, né, que você foi muito influenciada por pessoas a ser professor. Você acha que isso pode ter influenciado por você ter passado em medicina muitas vezes e não ter feito a faculdade de medicina? Ele chegou, passou, tô lá. Com relação a ter passado em medicina. Engenharia, medicina, que mais que você passou? Nenhuma verdade- particular, queria deixar isso muito claro. Você me deixa constrangido. É pra ficar mesmo. É pra ficar mesmo. Ficou todo chaizinho agora. Na verdade, isso vem da questão de eu gostar de desafios, entendeu? Uma das aprovações minha em medicina veio de uma aposta com uma aluna. Cara. Eu apostei com ela que eu iria melhor, né? E você fez ela. Pegou o lugar Tirou uma vaga dela. Não, eu não tirei a vaga, que fique bem claro. Porque quando você passa no vestibular e não faz matrícula, eles chamam o próximo. Então eu só adiei a comemoração de alguém. Por que você não fez a matrícula e não apareceu lá, cara? Não, jamais faria isso. Jamais faria. Faz com o Matheus esse ano, por favor. Mas assim, eu acho que é essa questão do desafio, eu me sentir desafiado. Quando eu tenho um desafio, eu me sinto mais motivado. Então, eu trabalho muito em cima de me desafiar, em cima de me vencer obstáculos, né? Eu sou um professor, uma pessoa nitidamente da área de exatas. Só que eu não posso acreditar e aceitar que eu sou incapaz de aprender humanas. Então, quando eu vou fazer um vestibular, quando eu vou estudar, quando eu vou fazer alguma prova, quando eu vou fazer alguma coisa que eu falo, pô, isso aqui é focado na área de humanas. Tá, mas se alguém consegue aprender, eu tenho que conseguir. Eu vou sofrer mais? Eu vou, mas eu vou me dedicar e eu vou conseguir. Você entendeu? Então, eu acho que isso daí está muito relacionado a essa questão de eu querer me desafiar. Eu querer me colocar numa situação em que eu vou ser medido, em que eu vou ser colocado. Peraí, vamos ver, será que você está bem mesmo? Será que você é tudo isso que você pensa que é? E aí é onde eu começo a perceber aonde eu preciso melhorar, quais as minhas falhas, as minhas fraquezas, e eu vou evoluindo. Então essa questão do desafio que realmente isso aí tem a ver com os jogos, né? A questão do desafio, mas é isso que me motiva muito a fazer isso e acabar passando em alguns vestibulares. O desafio dele, eu não assisti a aula, só ia lá pra fazer prova porque eu já sabia. Esse é o desafio dele na faculdade. Será que teve algum momento na sua vida inteira que você perdeu o desafio? Teve. Eu mais Vamos, cara, de graça, fracassei do que calma. tive sucessos, Fernando. Você não tem certo, não. Não, de Me fato. senti superior. Quando os alunos olham para mim, né, muitas vezes eles têm uma percepção equivocada. Né? Você faça isso. Não, mas assim, Você faça isso, cara. Passei em medicina 7 vezes. Passei em medicina, vocês não. não, eu nunca falei isso. Não vem, não. Eu nunca falei isso. Falei pro Matheus, tá bom. Pronto. Você ontem falou Falei pro isso. Matheus, mas porque o Matheus precisava ouvir. Você falou ontem. Você passou em alguma faculdade? Não, eu sim, tô formada com 2 filhos, e aí? Um dia depois de acontecer, aí falar que nunca falou. Não, mas ó, é assim. Olha lá, ficou. Olha lá, acabou, galera. Vamos voltar a falar aqui. Eu perdi até meu papo. O que acontece, assim, como professor, como alguém, como um educador, eu percebo que existem 2 grupos de alunos. O grupo de alunos que precisa ser motivado no encorajamento, vai lá, você consegue, né? Não desiste e tal. E o grupo de alunos que tem essa necessidade de ser desafiado. Então, de vez em quando, eu faço como eu faço com o Matheus. O Matheus é um aluno que quando você desafia ele tende a ter melhores resultados. Ele é um perfil de aluno assim. Existem alunos que não.
Você tem que chegar nele e falar, não, olha, parabéns, você tirou 7 na prova, olha, muito bom, tô feliz. Então, existem perfis de pessoas, né? Então, quantas vezes eu conto uma história minha, do que aconteceu, não é com o propósito de me exibir, né? Até porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, extremamente com dificuldade de falar em público e tal, eu tenho muita dificuldade disso, é uma superação que eu tive que ter muito grande. Quando aluno no ensino fundamental, eu não era considerado o melhor aluno, nem de longe. Eu era um aluno mediano, eu era um aluno que tirava ali as notas ali na média, um pouquinho a mais da média, mas sempre fui um aluno muito bonzinho, os professores gostavam de mim porque era bonzinho, mas nada demais. Eu só fui realmente me tornar alguém muito melhor no ensino médio, quando eu comecei a focar, a me dedicar. Né? E aí eu comecei a realmente estudar, a realmente me dedicar na faculdade. Então, eu era realmente um aluno que me dedicava e não para a prova. Eu nunca fui um aluno de estudar para a prova na faculdade. Tanto é que às vezes minha nota na faculdade nem era a maior nota. Eu tirava 8, tinha 9, 10 e tal. Só que eu sabia que o que eu aprendi. Porque eu não estudei para aquela prova. Vai ter prova na segunda, domingo eu descanso, domingo eu descanso. Ah, mas tem prova na segunda, domingo eu descanso. Então eu sempre tive esse propósito de o que eu vou estudar? Eu vou estudar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Só que isso foi algo que eu fui desenvolvendo. Foi algo que eu fui criando em mim. Né? Então, às vezes, inclusive, eu encontro ex-alunos que me contam histórias como essa. Tem um ex-aluno uma vez, há muito tempo, ele fazia cursinho, e eu conversando com ele, eu comentei isso. Falei, cara, o melhor jeito de aprender não é assistindo aula. Ele falou pra mim que assistia aula disso. Fazia curso de não sei o que, curso não sei da conta. Aí eu falei, assistir aula não é o que vai fazer você aprender. O que vai fazer você aprender é você sentar e estudar. Expliquei como eu fazia e tal. Eu sei que eu comecei a estudar, aí eu comecei a falar para ele o que eu fiz. Dali um tempo ele sumiu do cursinho. Pensei, meu Deus, será que eu fiz o menino desistir? Sumiu, desapareceu, ficou meses sem aparecer na minha aula. Do nada o menino apareceu de novo. Você tá vivo, rapaz? Aí ele veio me contar, não, professor, segui teu conselho. Falei, e aí, como é que foi? Ele falou, professor, eu nunca aprendi tanto quanto eu aprendi agora. Porque ele sentou, estudou e tal. Então, às vezes, essas histórias que eu conto, minha, e não tem nunca um propósito de dizer que eu sou isso ou sou aquilo, mas sim um propósito de mostrar para os alunos que tudo o que acontece é um resultado de muito empenho, de muito esforço. Não é você acorda de manhã e fala, nossa... O gigante acordou. O gigante acordou. O gigante acordou, né? Olha, eu estou sentindo referências aí, mas tudo bem. Você já se citou, já se citou. Você já está citada, Ana. Sério? O gigante acordou. O gigante acordou, você é nosso gigante. Ele acordou imparável, Ó, incansável. tô acordando, tá? Que bom. Mas acho que é isso, entendeu? Sim. Essa é a motivação. Sim. Vamos então agora... Vamos. Mostrar um pouco? Apresenta os jogos pra galera. Bom, vou mostrar para hoje nós vamos só mostrar 2 jogos, né? Que são jogos relativamente bem simples. O primeiro é esse aqui. Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Então a galera aí que for jogar agora já presta atenção que eu vou explicar como que joga, né? Depois nós vamos gravar uma partidinha rápida jogando. É um jogo de baralho, de cartas. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, você plastificou as costas. Não é plástico. É proteção, cara. É pra Esses proteger. plásticos chamam sleeve. É pra proteger a Entendeu? carta. Toda pessoa que tem jogos e que gosta dos seus jogos e que quer manter os seus jogos... Tem por muito filhos tempo- pequenos em casa. Não é nem por filhos, porque essas cartas vão ser embaralhadas. É. Quando você embaralha as cartas, existem muitas chances delas dobrarem, amassarem, estragarem. Então isso aqui mantém o jogo por mais tempo. Entendi entendeu? Isso aqui mesmo. é muito comum. Sleeve é muito comum em cartas, em jogos de carta. Bom, as cartas elas têm imagens, né? Taco, pizza, queijo, gato, né? Gorila, marmota, narval, cabra. Tá vendo uns animais São aí? animais. E o jogo é muito simples, né? O Fernando, você me ajuda aqui a explicar rapidinho? A rena perdida ali. A Rena vai ficar perdida, ela vai ficar... Ah, tadinha, eu cuido dela. Basicamente, a gente tem essa ordem aqui, ó. Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Né? Está vendo.
O que a gente tem que fazer? A gente tem essas cartas aqui, que por exemplo a gente não vai ver quais são. E nessas cartas a gente tem uma imagem indicando. Por exemplo, eu pego essa daqui, eu peguei logo o gorila, peguei o gato, por exemplo. Se eu falar, a gente tem que ir falando em ordem. Por exemplo, vai ser primeiro eu, o Veltra, o Brujinho, o Lima. Se eu falar gato e cair o gato, o que a gente tem que fazer? Bater a mão. Bater a mão na mesa. E a outra pessoa que bater a mão na mesa, perdeu. Vamos fazer rapidinho só nós dois, só Mas pra então pessoal tem que ser entender. nessa ordem. Tem que ser Isso. nessa ordem. Rapidinho, Fernando. Só nós dois pra gente fazer uma partida bem rapidinha, só pra pessoa entender. Beleza. Então a gente vai falar na ordem. Taco, Gato. cabra, Que. Fernando é seu. Eu não tenho. E aí o último jogador que bate a mão fica com as cartas. Quem ganha? Quem acabar as cartas na mão. Então agora o Fernando começa. Tá. Gato, Cabra. queijo, Pizza. tá. Opa, marmota. Marmota, quando sai a carta marmota, você bate aqui e bate em cima. Entendeu? Marmota é. Tá. Entendeu? Esse cara tem quanto que você ganhou? E aí o último Você quer que bater demonstração? sai? Não, só põe só pra gente demonstrar, só demonstração. Vai. Tá. Gato. Tá faltando reflexo. O Walter não vai jogar com a gente. Parte do Fernandão. Eu não posso jogar? Não. Ah! É sério? Sim. Então é essa a regra, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as cartas complexas, que é o gorila, A marmota é a marmota... Parece o Jorge Curioso. Igualzinho o Jorge Curioso. Narval. Tira... Aqui o narval aqui. É o Jorge Curioso. O que é narval? É pra... Narval outra é essa carta que baleia você- com Uma baleia com chifre chifre. aqui, ó. Mas Que é que Eu todo vou mundo tirar vai- elas. Agora a galera que vai jogar pode vir aí. Pode São quantas vir aí. pessoas? Dá pra jogar até 8. Eu quero jogar. Precisamos de até 8 pessoas. Pega a cadeira. Pronto, a gente já tá com todas as cartas. O Walter vai começar. Assim, ó, todo jeito. Tudo. Quando vocês forem abrir, não abre assim. vai olhar, Abre hein? assim. Porque quando você abre assim, você vai abrir pra você. Essa é a Aí ideia. você tá roubando. É entendeu? sim. Vamos lá? Uma dica. Vamos tentar não jogar a carta. Muda de gigante. Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e taco. Gato. Não. É. Já bota no final. Eu já acho que bota tem que ser mais rápido, tá, Vai, tá vai, com gato. muito delay. Gato. Cabra. Fernando. Ruim. Mano, são 3 queijos. Ô, Fernando, você já jogou. O Fernando batendo. Você tá com dó da mesa? Tá com dó da mesa, Fernando? Você lembra de ter que bater na... Tá. Gato. Queijo. Cabra. Cabra. Queijo. Pizza. Tá. Taco. Laura. Ô, Fernando, é no bolo, velho. Quem leva? Não, vai lá. Vai ela. Vai, Mas amor. não, mas ele pôs a mão pro Júnior nas cartas. Agora é a Laura que começa? A Laura, vai. Vai. Era gato, né? Não, é Não, é taco. Pega de volta. Perdão, são todas iguais. Nem tá moscando. Cara. Não. Meu Deus. Sou eu. Horário. Jogos em cima, o que é sentido horário? Eu vou pegar o jeito, calma. Cabra. Fernando, é no bolo, velho. Queijo. Pizza. Ó, ameaçou, pegou. Ameaçou, pegou. Agora a gente tá aqui com outro jogo chamado Cariba. E o Walter vai explicar pra gente as regras. Ó, nesse jogo aqui, ele tem uma ambientação. Nós estamos na África, certo? E a gente tem um laguinho. E os animais querem beber água nesse lago, certo? Então nós temos vários animais. Nós temos o rato, nós temos a girafa, nós temos a ema, o elefante, o rinoceronte e assim por diante. E a gente vai usar eles para beber água nesse lago. Só que um animal mais forte assusta o mais fraco. Então, a ema assusta a girafa. O elefante assusta a ema. Qualquer animal com um número maior que o outro assusta, e isso vai valer ponto para o jogador. Então, cada um vai receber 5 cartas. Você pode olhar suas 5 cartas aí, né? Cada um recebe 5 cartas. 5, escolheu o Fernando, né? 5.
Ó. Tá assim, ó. 5, Você tá Dá pra roubando ver, aí, sim. Eliel? Você tá vendo minhas cartas aí, cara? 5, Tá roubando, Driri? O Walter não deixa roubar. 5 e eu fico aqui com 5 Tá mais legal, também. pior que combinação. Aí funciona assim. Na sua rodada, você pode baixar quantas cartas você quiser do animal que você quiser. Só que só pode ser um animal. Por exemplo, vou começar aqui só para explicar. Eu vou baixar uma carta da onça. Aí eu ponho aqui. Também a onça tá lá bebendo água. Certo? Onça na África. Tá bebendo água. Mas a onça... Esquece essa parte. Tá bom. É um leopardo, Não velho. tá nadando. Mas é um leopardo. Cadê? Na África. Ah, velho. Uma onça na África. Rato também. Tá, vai. Aí, por exemplo, eu descartei uma carta, então eu compro uma até ficar com 5, certo? Se eu tivesse 2 eu quisesse descartar, eu poderia descartar. Se eu tivesse 3, poderia descartar e assim por diante, certo? Quando eu compro de volta, aí a próxima pessoa vai jogar. Se aqui você tem, segundo o Lima, o leopardo, Isso. tudo bem. Se você tiver um animal que é o 7, que é o rinoceronte, e você colocar 3 rinocerontes, você afugenta a minha onça e meu leopardo e pega pra você. Certo? Mas Calma aí. Então, daí eu vou pegar meus 3 e a Não, os onça. 3 ficam aqui Ah. e aí você afugenta o animal mais Então, fraco e pega pra você. Ele mas vai um valer rino- como ponto. um rinoceronte. Não, também. tem que ser no mínimo 3. Aí, se Quando você tiver no mínimo 3 desse, De uma vez. pra afugentar. Qualquer animal. Você pode baixar um, depois na outra rodada baixar mais 2. Entendeu? Não importa Ah, quanto tiver tá. aqui. Se tiver 6 aqui, você pega Isso. os 6 e 6 pontos pra você. Entendeu? Ok. Aí o animal mais forte afugenta o mais fraco, exceto o rato. Ah, O rato é o mais fraco de todos, mas ele afugenta o elefante, por que quê? é o 8. Entendeu? O rato só afugenta o elefante. O elefante afugenta todos os outros animais. Certo? Eu vou tirar a caixinha. O rinoceronte, todos os outros Então, animais. 3 ratos afugentam um elefante. O elefante, todos os elefantes que tiverem. Isso vai contar como pontuação. Então, pra afugentar tem que ter 3. Tem que ter no mínimo 3. Pode ser 4, 5, 6, mas no mínimo 3. Tá. Vai lá, Brujinho, quem que você vai baixar aí? Eu vou na minha girafa. Uma? É. Você comprou uma carta de volta. Lima, Já vou nas 2 emas aqui. 2 emas. Põe assim, uma por cima da outra, assim, senão não dá o espaço. Vai lá, ô Adriano. Eu pesco 2 emas? Pesca 2 de volta. Eu vou... Você pegou 3, Peguei né? 3. Joga uma pra lá. Rinoceronte, pega uma de volta. É errado que eu vou fazer, mas vou pegar o rinoceronte. Caraca. Ele afugentou o rinoceronte com os 3 elefantes dele. Ok? Se alguém pôr mais elefante aqui, vai afugentar a onça. Ou o leopardo. Entendeu? Você comprou de volta? Eu peguei a carta dele. Tá, mas a que você comprou, você deixa embaixo. A que você pegou, você deixa virado para baixo assim, mas aí, isso. E aí você usou 3, né? Então compra 3 de volta. Essa daí vai contar como ponto. Um suricato, Ai, que lindo. compra uma carta de volta. Fui calculista. Afugentou a girafa. Então é ponto dele, ele compra uma carta de volta. Vai lá. Estou impressionado aqui. Ok. Eu vou pôr mais um leopardo. Foi? Você. Eu vou pôr mais uma dessa. Aí eu pego a girafa? Aí você pega a girafa. Eu vou pôr um leopardo. Aí eu pegar aqui. Eu Né? pesco... Todos. Vai ver, então... Aí ele já pegou. Vencemos, tá? Vencemos. Caraca. Vou pôr uma ema. Eu posso jogar o elefante que tá aqui? Não, rinoceronte não. Tá. Só que tá na sua mão. Esse é o ponto, essa é a sua pontuação. Tá. Vou botar mais uns suricatos. Muito fofo. Compra uma de volta. Aí o motivo de ser até 4 porque vai acabar as cartas aqui. E agora? O Lima venceu. Toma. Seu sem graça. Eu vou colocar o meu elefante aqui.
Você vai colocar. Eu ia pegar aí? as 3 onças lá e você me atrapalha. Vai lá, continua, pode continuar, até acabar as cartas. Peraí. Eu vou colocar 2 girafas. Aí você afugenta a zebra. E esse aqui? Não, Por só quê? a zebra. Por quê? Que é o primeiro mais fraco. Ah, Que é a tá. lei da natureza. Né? Tá. É o primeiro mais fraco. Se eu colocar um leopardo ali, eu pego a Emma. A Emma. Tá bom. Você tá gostando da Emma, né? Ele tem todas as emas. Todas as Emmas do jogo. Caraca, cara, monopolizou. Um ratinho. Ai, que lindo. Pô, pior que Tá não fica, né, Fernandão? pior que tá no fica. Ai, Ah, não tem mais cartas. no seu tempo. Vai. Bom, acabamos mais uma rodada de jogos com o Welter. Esse foi o final do nosso segundo episódio do podcast. Mas eu espero que você continue seguindo a gente pra ver a segunda parte desse episódio, que ainda vai sair. E é isso. Você gostou de participar? Adorei. Então tá ótimo.